Vamos lá, pessoal. A gente está agora aqui no Collab com os creators do LinkedIn. Estou hoje recebendo aí o Thiago Caserta. Prazer estar aqui contigo, Thiago. E a gente vai falar aí sobre carreiras, tecnologia, um pouquinho de RH, um pouquinho de startup, diversos assuntos que eu tenho certeza que o nosso público vai adorar acompanhar. E aí, Thiago, me conta um pouquinho de ti. Eu quero que tu se apresente para o nosso público e depois a gente fala um pouquinho sobre a nossa pauta de hoje. Legal, Mari. Prazer estar aqui contigo. Bem, eu sou o Thiago Caserta, sou um cara com formação tech. Trabalhei quase 7 anos na Microsoft, em times de Data Analytics, aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E depois que eu saí da Microsoft, eu fundei um negócio focado em serviços de transformação digital, que eventualmente foi comprado por uma empresa inglesa, né, um grande integrador de tecnologia chamado Logicalis. E hoje eu sou presidente do conselho de administração da empresa, né? Eu sou um não executivo, tenho uma posição não executiva na empresa. E, obviamente, hoje eu estou bastante focado em temas como inovação, inteligência artificial, que fazem parte muito do meu background, né? De histórico de carreira, né? E eu tenho, obviamente, acompanhado, vamos dizer, muitas tendências. Eu acho que por isso que a gente está super conectado, né? Com Aqui, certeza. através dos creators, porque eu falo muito sobre isso, né? Eu falo bastante sobre nova economia, inovação e como que temas como a inteligência artificial, ela com certeza vai ter um impacto grande nas indústrias, né? E não só de economia real, mas também na indústria tech. Muito bom, Thiago. É muito bom conhecer pessoas que têm as mesmas paixões que a gente, mas ainda assim falar sobre temas tão diferentes e que muitas vezes nem fazem parte aí do nosso dia a dia, mas que de alguma forma nos impactam. Eu acho que esse é um assunto muito legal para a gente conversar hoje. E aí queria que tu falasse aí um pouquinho sobre a tua experiência, os projetos de inteligência artificial que tu está desenvolvendo hoje e como que tu enxerga que isso pode impactar o dia a dia das pessoas que não entendem como é que a inteligência artificial funciona, mas que de uma forma ou outra vão ser impactadas, positiva ou negativamente por ela. Então, me conta aí um pouquinho, Thiago. Legal, Mari. Na verdade, o tema inteligência artificial ele é um tema relativamente antigo no mercado de tecnologia, né? Se a gente for voltar para os primórdios, né, do desenvolvimento da inteligência artificial, a gente está falando talvez de 1950. Então, é um tema que sempre existiu. E ele sempre foi muito baseado num aspecto, né, que a gente fala que é a estatística. Porque a inteligência artificial ela trabalha com probabilidade no fim do dia. Então, as empresas da economia real, principalmente, eu estou falando de grandes indústrias de manufatura, transportes, finanças, etc., eles sempre aplicaram a inteligência artificial no aspecto de buscar uma probabilidade para um determinado acontecimento, né? Então, eu quero, de repente, buscar uma visão de quanto eu venderei nos próximos 6 meses, né? Então, eu aplico ali um cálculo estatístico, né, um modelo estatístico, uma regressão linear, por exemplo, que a galera que de repente está ouvindo aí de engenharias, né, conhece muito bem, e eu tento fazer uma previsão que vai me dar uma taxa de assertividade. Então, eu tenho 70% de chance que eu vou vender X milhões de reais nos próximos 6 meses. O que acontece é que a gente está tendo uma evolução muito grande nesse aspecto da inteligência artificial. Para você ter uma ideia, hoje a gente fala que se dobra de capacidade do aspecto de algoritmos, de modelos, etc., de inteligência artificial a cada 5 meses. Uau. Isso é maior que a lei de Moore, né? Que a gente fala que, enfim, foi um conceito que ele trouxe, né? O Moore da Intel trouxe, de que as placas, né, de computadores, elas dobravam de capacidade a cada 18 meses, com o mesmo custo, né, de 18 meses, dos 18 meses anteriores. Então, a inteligência artificial está muito mais avançada, ela tem avançado muito mais rápido. E acho que esse salto ele veio muito fortemente agora, nesse período que a gente está vivendo, por causa dos modelos de inteligência artificial que são baseados em redes neurais, né, como a gente fala. Então, é diferente eu simplesmente aplicar um modelo estatístico para tentar achar uma solução de um problema, e sim eu começar a simular como o cérebro humano funciona. E eu acho que o modelo mais famoso atualmente disso é o GPT, né, o GPT. E aí, óbvio, a gente tem a aplicabilidade do GPT hoje para chat e imagem, mas no fundo são modelos que simulam a mente humana. Então, ao invés de simplesmente só aplicar um modelo, ele faz um trabalho muito mais acurado, porque ele trabalha com as redes neurais. Então, ele trabalha com deep learning, ele trabalha com camadas
de algoritmos e modelos distintos que, de repente, filtram dados e, eventualmente, trabalham, de fato, como os nossos neurônios trabalhariam para tentar encontrar uma solução. E eu acho que aí a gente começa, de fato, a causar uma disrupção muito grande na indústria. Para quem já usou o ChatGPT, eu acho que fica muito claro, por exemplo, como ele pode mudar a indústria de marketing digital, né, quando a gente pensa em copywriting, né, em escrever textos, escrever livros. Assim como, por exemplo, quando a gente olha para o lado da imagem de criação, a gente tem outras ferramentas já disponíveis no mercado que simulam, por assim dizer, imagens baseadas em texto. Né? Então, de repente, eu peço lá uma imagem, eu quero uma reunião com 2 LinkedIn Creators, né, a Mari e o Thiago, por vídeo, no Google Meet ou o que seja, e aí, de repente, vai gerar baseado, né, nessa rede neural. A imaginação dela vai aflorar em cima de toda a base de treinamento que ela recebeu. E aí entra um grande aspecto. Apesar de ainda ser muito caro treinar modelos complexos como esse, porque, de fato, tem que colocar muito dados, são muitos datasets, como a gente chama, né? Hoje, empresas como a OpenAI, por exemplo, já estão muito à frente nesses treinamentos, né? Então, eles têm um percentual muito grande de conteúdo praticamente na internet, né? Para esses modelos já treinados. Muito legal, Thiago. Eu acho que a gente entender um pouquinho, se aprofundar um pouco mais na tecnologia, inclusive quebra o paradigma de que as pessoas vão perder o emprego por causa da inteligência artificial. Eu sou uma RH que sempre levanto a bandeira de que as carreiras vão, na verdade, melhorar com a inteligência artificial e a gente vai usar muito mais do nosso tempo e da nossa capacidade intelectual para atividades que realmente façam a diferença para os resultados das empresas e para a solução do produto e do serviço que a gente entrega, do que realmente roubar nossos empregos. E aí eu quero saber um pouquinho da tua opinião sobre isso. Essa é uma visão muito interessante, porque quando eu estou numa roda, né, de amigos ali, e geralmente meus amigos são de big techs, né, ou founders aí de outras empresas, geralmente são opiniões bem divergentes muitas vezes, porque eu acho um pouco utópico a gente pensar que, de fato, a inteligência artificial vai vir e substituir absolutamente todos os empregos, né, imediatamente. Talvez, se a gente olhar para essa evolução a cada 5 meses, que obviamente pode até diminuir com o passar dos anos, talvez daqui a 30 anos, né, quando, por exemplo, minha filha tiver, né, a minha idade, talvez seja bem diferente o mercado, mas eu prefiro não pensar lá. Eu prefiro pensar geralmente nos próximos 5 anos. Então, vamos falar dos próximos 5 anos aqui. Os próximos 5 anos, eu acredito que a inteligência artificial ela vai, de fato, empoderar, né, o ser humano. Inclusive, tem uma frase que eu gosto bastante, e eu falo muito sobre isso, né, como que a nossa mudança comportamental e de hábitos, ela veio com as revoluções industriais. Então, da primeira, segunda, até a terceira revolução industrial, as pessoas elas começaram a perder, por assim dizer, né, uma visão de todo o processo, e elas passaram a fazer pequenas partes do processo. Né? E eu brinco muito com a história de uma fabricação, uma costura de uma roupa. Né? Antigamente, sem a fábrica, uma pessoa, uma moça, um homem, ele costurava a roupa inteira, mas mais do que isso, ele muitas vezes fabricava o tecido. Né? Então ele fazia o tear ali das linhas, etc., até o design da roupa e efetivamente o corte e costura da roupa. Com a entrada do modelo industrial, a gente passou a focar em quê? Em produtividade. Essa é a palavra principal. Então tem filmes aí como do Charlie Chaplin, né, muito clássico aí, principalmente sobre a segunda revolução industrial e a terceira, mostrando que as pessoas começaram a ficar ignorantes. Por quê? Porque ele simplesmente batia o martelo, né, numa determinada peça. Ele não sabia nem para que serviria aquela peça. A pessoa ela parou de, por exemplo, costurar. Ela fazia só, de repente, uma parte do tear, né, dentro da indústria têxtil. Outra só recortava. E, obviamente, isso foi substituído por máquinas no futuro. Agora, essas pessoas, elas de fato perderam o emprego, realmente elas criaram outros tipos de emprego. De repente, elas se tornaram designers de roupas. Né? Já que eu não preciso fazer a parte manual, que é, de fato, o operacional, eu vou para o lado que é o humano. Qual que é o lado humano? A criação, o sonho. Eu acho que isso, de fato, nos próximos 5 anos vai continuar a acontecer. A gente vai cada vez mais focar na criatividade e no que eu chamo de humanidade. E aí é que está o grande ponto. A gente sacrificou a nossa humanidade pela produtividade no passado e eu acredito que hoje a gente vai devolver a humanidade porque as máquinas vão nos dar cada vez mais produtividade. E aí eu costumo dizer uma frase que não é que a inteligência artificial vai substituir o humano, mas o humano que usa a inteligência artificial
vai substituir aqueles que não usam. Eu acho que é perfeito e isso está bastante alinhado com uma frase que eu vi numa palestra e me marcou demais, que falava que era para a gente agora deixar que as máquinas fizessem o trabalho duro para que o humano pudesse fazer a poesia. Então eu acho que isso é bem bonito Perfeito. e faz uma analogia aí, mas é bem aplicável aí ao mundo de negócios, de RH, de tecnologia e principalmente de carreiras aí em startups, esse mundo que a gente faz parte. Tiago, foi um prazer imenso ter a tua presença aqui comigo. Eu espero que a gente consiga continuar produzindo bons conteúdos. Pessoal, sigam o Tiago lá no LinkedIn, acompanhem ele pelo Instagram, que assim como esse conteúdo aqui super bacana que a gente criou hoje juntos, com certeza vai ter muito mais coisa para vocês conhecerem do Thiago. E quero te agradecer aí, Thiago, pela tua participação, me colocar à disposição para o que tu precisar. Com certeza, essa é mais uma conexão de valor aí gerada pelo LinkedIn e foi um prazer te ter aqui comigo. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, Mai. Até.